já quero desde já convidar o pastor Luciano, juntamente com a sua esposa, se ela quiser vir aqui um pouquinho só para apresentar, tá bom? Ser apresentado a todos nós, tá bom? O pastor Luciano é um amigo e ele, mais do que um amigo, é um homem de Deus. Então, vamos receber o homem de Deus, as palmas em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui, né? Eu faço parte do Ministério de Continuo do Evangelho, tenho conhecido o pastor Ivan há pouco tempo, mas louvar, ligação no Espírito, a coisa é bem verdadeira, apesar do pouco tempo. Hoje eu fui convidado aqui para falar sobre casamento, né? Isso que para muitos é algo difícil, né? É algo que coloca medo em muita gente, principalmente aos homens, né? Que o homem normalmente é mais medroso para casar do que a mulher. Mas eu confesso para vocês que eu me casei, eu tinha 24 anos e se eu pudesse eu teria me casado, se eu soubesse que era tão bom eu teria me casado antes. A vida de casado ela é bem intensa, mas é muito gratificante. Eu quero trazer uma mensagem para vocês aqui hoje de cunho espiritual. A gente, normalmente, quando se prega sobre casamento, se prega sobre o dia a dia do casamento, né? O que o homem faz, o que a mulher tem que fazer, né? A questão de filhos. Mas eu quero dizer para você aqui hoje que tudo isso, na verdade, é secundário diante do propósito principal do casamento, segundo Deus, né? Como Deus estabeleceu. Então, eu queria que você prestasse muita atenção em tudo que eu vou falar aqui. É algo que vai certamente edificar a sua vida, que vai fazer você olhar para o seu casamento, ou quem não é casado, que é noivo ou namorado, que pretende, né, caminhar na direção de um casamento, já vai olhar de forma diferente o que é um casamento. Eu, obviamente, eu não vou fazer uma palestra engraçada para você rir, né? Se você quiser uma palestra assim, só você assiste lá o pastor Cláudio Duarte, lá, ele vai fazer você rir bastante, né? É claro, também não vou fazer uma coisa que não posso me descontrair aqui no meio da palestra, mas a intenção aqui é edificar a sua vida e fazer você olhar para o casamento como algo espiritual. Porque tudo na nossa vida que acontece no mundo físico, ele é consequência do que acontece no mundo espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Apesar de ele estar no corpo, nós somos seres espirituais. Nós somos imagem e semelhança de Deus e a gente precisa... Se somos cristãos, que a maioria que é cristão, e quem não é cristão aqui? Tem alguém? Só ele que não é. Mas aquele que é cristão sabe muito bem, né, como é a questão espiritual, a questão de caminhar com Cristo, de andar com Cristo, né? Então, eu queria ler dois textos para a gente começar aqui. O primeiro texto está na carta de Paulo aos Efésios,
capítulo 5, nós vamos ler do 22 em diante, que diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido conforme ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, mas que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse é o primeiro texto. Outro texto está lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do versículo 21 em diante, que diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Olha, se a gente for olhar para o texto de Efésios, que é o primeiro texto que eu li, ali fala muito claramente, assim como Cristo. Quando se refere a um homem assim como Cristo. E sempre que se refere à mulher, fala de uma mulher adornada, né? É pura, santa, o que faz uma referência direta à própria igreja de Cristo. Então, o que eu posso dizer para você que com certeza é que o propósito de Deus no casamento é manifestar a relação de Cristo e a igreja. E isso é algo que eleva a responsabilidade do nosso casamento a níveis espirituais, né? Deixa de ser somente o dia a dia, né? O pagar contas, o relacionamento que temos diariamente, terreno humano, apesar de todo casamento ser terreno, porque a Bíblia fala que no céu não haverá casamentos. Então, o casamento foi instituído por Deus para nós aqui na terra. Mas a proposta, o propósito de Deus é que nesse relacionamento se espelhe o relacionamento de Cristo e a igreja. Isso, né, é algo que, como eu falei, traz uma responsabilidade muito grande. Aí a gente pode falar, né? A gente, quando se fala em casamento, sempre fala sobre a questão do homem ser cabeça, do homem ser, entre aspas, o mais importante. Isso não é verdade. Porque quando a gente olha para a gente e fala, porque o homem foi
formado primeiro, e é verdade isso, né? Deus formou o homem primeiro. Mas se você olhar em Gênesis 1, 26, diz lá: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Não, desculpa, gente. No 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A criação do homem e da mulher foram no mesmo instante. O homem não foi criado na frente, antes da mulher. Ele foi formado antes da mulher, mas criado, os dois foram criados no mesmo instante. Os dois com a mesma importância, porque dentro do casamento você não tem só o homem, tem um homem e uma mulher. Você não faz um casamento só com um homem, você não faz um casamento só com uma mulher. Então, dentro do casamento, há a responsabilidade de um homem, tanto do homem quanto da mulher. Só que essa questão de o homem ser o cabeça reflete justamente a imagem de Cristo. Cristo, ele é o cabeça do corpo. É ele quem guia a igreja. E é quando a gente lê que Deus adormece o homem e tira uma costela do homem e forma a mulher. Veja bem, não é criar a mulher. Formou a mulher da costela do homem. Isso tem uma relação direta com o fato de Jesus ter gerado a igreja, né? O fato da mulher ser gerada através de uma costela do homem simboliza justamente a igreja que foi gerada através de Cristo. Então, não sei se você vai percebendo que é uma relação direta, né, entre o homem e a mulher no casamento, Cristo e a igreja, porque a Bíblia fala que haverá um casamento no céu, aonde Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então, o nosso casamento, né, eu que sou casado, e se você é noivo, se você é namorado, você já vai tendo essa visão, né? Porque quando você fica noivo, você e o namoro, obviamente, ninguém começa a namorar sem pensar em ficar com aquela pessoa para casar, né? Ninguém escolhe namorar alguém que não quer casar com ela. Até tem, né? Mas normalmente não vamos ser inocentes a esse ponto. Até tem. Mas quando há um mínimo de seriedade, né, é com esse compromisso. Então, o fato de ser namorado e de ser noivo já é um compromisso. Ou seja, você não precisa. Deus já olha para a sua vida como noivo e ela como noiva e já estabelecendo um compromisso. É claro que não está casado, mas há uma intenção, há um compromisso, e isso diante de Deus já conta, já vale. Deus já trata, porque Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus de aliança. E quando você fica noivo, você troca alianças. Você faz uma aliança. É uma promessa. Se você for buscar nos tempos antigos, né, nos tempos bíblicos, né, o noivado naquele tempo já era um casamento. Só que você só não tinha a união de corpos. Mas já havia ali aquele compromisso que só aguardaria a festa, só aguardaria a parte de ter uma pessoa para casar. Então, o casamento, ele é um projeto de Deus, amém? É um projeto de Deus, é um sonho de Deus. E uma coisa muito interessante, né?
Deus deu a primeira noiva, foi o que a gente leu aqui, ó. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele, né? Aquela simbologia do pai que leva a noiva até o noivo, né? Deus, ele levou a primeira noiva, né? Então você pode perceber que há algo muito importante no casamento para Deus. E é também Deus que faz de uma forma espiritual ou do céu essa união de dois em uma só carne. Não é como fala, né? Não é uma união, é uma unidade, ou seja, dois que se transformam em apenas um. Isso, obviamente, né, a gente não entra um dentro do outro e fica uma pessoa só, mas de alguma forma isso diante de Deus funciona exatamente assim, né? É um só, né? Deus olha para um casal que se casou e olha como um só. É uma instituição, né? É um casamento. E é o que fala no primeiro texto de Efésios. Esse é um grande mistério, né? O relacionamento de Cristo e a igreja simbolizado no casamento. Por isso que precisamos ter muito cuidado, né? Como e com quem casamos, né? Temos que ter muito cuidado, temos que saber, aqui, pelo menos a instrução para o povo de Deus é que se ore a Deus, para que Deus aponte a esposa, para que Deus aponte o marido. Porque a responsabilidade que será carregada no momento que você se casar é de representar Cristo e a igreja. Vocês têm noção do que é isso? O homem tem que espelhar Cristo. Olha que responsabilidade. E a mulher tem que espelhar a igreja. Não essa igreja mais ou menos está por aí, mas uma igreja fiel, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que é apaixonada por Cristo. Então essa relação ela precisa ser constituída com muito cuidado. Porque se o casamento por acaso der algum problema, e obviamente estou falando, né, na verdade na vida de um cristão, se casa para sempre, né? E um cristão pensa em casar para se separar. A união de um casal cristão é para toda a vida. E aí, se você se casa com alguém, né, que não era a vontade perfeita de Deus, não que você vai ter um casamento ruim, não quer dizer que isso vai acontecer, mas o casamento ele pode vir a ter alguns problemas até que a coisa se alinhe na vontade de Deus, porque Deus é misericordioso, né? Se Deus nos punisse com todos os nossos erros, a gente não estaria aqui, né? Mas Deus, ele é bom para nós. E aí eu quero partir desse princípio que a função, né, do casamento, o propósito de ter no casamento é espelhar Cristo e a igreja. Eu queria falar um pouco dos papéis. É claro que a gente pode falar aqui de diversos papéis do homem e da mulher no casamento, mas eu separei alguns que eu acho que são importantes, porque isso aqui que eu estou falando aqui é um seminário, peguei o conteúdo do seminário de 12 horas. Estou tentando aqui falar em 1 hora,
o que a gente faz em 12. Né? Então eu peguei os pontos que eu creio que sejam principais para que você entenda o que é um casamento para Deus, não é o que é casamento para mim, para você. Porque você tem que entender aqui hoje o que é um casamento para Deus, porque quem casa é Deus. Quem casa não é o pastor, não é na religião católica, não é o padre. Quem casa é Deus. A união, essa aliança que faz dois em um, é Deus que faz. E se você olhar para a história da igreja, você não tinha essa celebração de casamento no sentido de ter um pastor, você normalmente era alguém lá, ou o pai da noiva, ou o pai da noiva, muitas vezes, ou alguém mais próximo da família que fazia o casamento. Porque, na verdade, qualquer pessoa, qualquer cristão pode fazer um casamento político. É só ler, né, aqueles procedimentos todos, né, a saúde, a doença, mas quem casa, quem faz o laço é Deus. Quem casa é Deus. Então, tem alguns papéis no casamento que eu acho muito importante. Aqui eu vou separar alguns do homem e alguns da mulher, olhando para essa ótica de que o homem ele representa Cristo e a mulher representa a igreja. Esse mistério, né, como diz a própria Escritura, aquilo que eu falei, soberanamente Deus deu ao homem a função de ser um cabeça, de ser aquele que lidera, mas não uma liderança aonde como é que eu posso dizer, soberba, uma liderança autoritária, porque Cristo não é assim, né? Cristo lidera a igreja com amor. Cristo lidera a igreja com amor, é cuidando dela, é ensinando ela. Por isso que as três funções principais do homem no casamento é sacerdócio, provisão e proteção. Porque Cristo, ele é o sumo sacerdote, é ele quem ensina a igreja, é ele quem, né, o cristão habita o Espírito, e é o Espírito Santo que nos ensina. E dentro do casamento é responsabilidade do homem conduzir espiritualmente sua família. Se a sua esposa, eu vou falar para os homens aqui, né? Se a sua esposa ela não anda bem espiritualmente, a culpa não é dela, a culpa é sua. Porque é seu dever, é dever do homem cuidar do sacerdócio da casa. É dever do homem instruir, é dever do homem ensinar. O Evangelho é claro, a esposa ela pode ir buscar, orar, aprender, mas é dever do homem, porque é assim que Cristo faz com a igreja. A gente hoje vive, obviamente, uma modernidade, a situação hoje está muito difícil financeiramente para muita gente, muitas vezes a mulher ajuda o marido a trabalhar, mas a obrigação da provisão é do homem. Hoje é muito engraçado a gente ver muitas mulheres, né? Veja bem, gente, eu não estou dizendo que isso seja errado, tá? Dentro de cada casamento tem uma história, tem uma situação. Eu não estou aqui para dizer no sentido de que é errado, eu estou aqui apontando aquilo que as Escrituras nos apontam, que a provisão tem que vir
do homem. Por quê? Porque quem é que sustenta cada um de nós? É Deus. Todo o nosso sustento vem de Deus. A nossa provisão vem de Deus. E como o homem tem o papel de espelhar Cristo, ele também carrega sobre os seus ombros a responsabilidade de prover para a sua casa. Essa é a responsabilidade do homem. É claro, a mulher pode ajudar, claro que pode. Mas uma coisa é ela ajudar, uma coisa é ela fazer por amor, e não há problema nenhum de fazer isso. Se tem inclinação de amor para fazer para o marido, que faça, incentivo que faça. Mas uma coisa é você transferir a obrigação para ela. Ela não tem essa obrigação. A obrigação é do homem. É claro, o marido pode estar passando por um problema de desemprego, está desempregado, e a mulher assumir esse período. Mas a verdade é que há muitos homens que aproveitam essa situação e sentam no sofá e se acomodam. Isso está errado. Isso não espelha Cristo. Isso não espelha Cristo. Momentos de dificuldade, qualquer casamento pode passar, como eu falei, pode ficar desempregado, ou tem casal que a mulher quer mais do que o marido. Mas não importa. Ele trabalha, ele sai à rua, ele traz a provisão. A casa dele, essa é a responsabilidade do homem. E a questão da proteção. Né? Nós servimos, né, se você olhar lá nos evangelhos, Jesus fala em João 17, quando ele está fazendo a oração ao Pai, ele fala assim: a todos o que o Senhor me deste, eu cuidei deles, eu guardei eles, nenhum deles se perdeu. Ou seja, você vê um caráter de proteção. Jesus protege a igreja, Jesus cuida dela. Da mesma forma, é o homem dentro do casamento. Amém. O homem tem que ser protetor, a mulher tem que olhar para o homem como alguém que a protege, alguém que ela olha como alguém que ela se sente segura em estar com ele. A gente hoje, né, tem uma coisa aí tem uma onda aí que os homens têm que ser mais sensíveis, né? Tem uma onda dessa. Porque o homem agora, o homem ele pode, ele tem que entender a mulher, tem que ser sensível. Gente, o homem não foi feito para isso. Ele pode até se esforçar em alguns momentos, ele tem uma sensibilidade, mas o homem que carrega essa sensibilidade o tempo todo, irmãos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, mas isso não é homem não. Não é homem não. Isso não é homem. E é o que a gente tem visto por aí, né? E aí você vê homens de 40 anos morando com o pai e com a mãe, né? Homens de 40, sei lá, eu tenho primo, você vai gravar. Eu tenho um primo que nunca trabalhou. Vive com a minha tia, ele tem mais de 50 anos, tem quase 60 anos, eu acho. E mora com a minha tia até hoje. Porque se acomodou, tem comidinha na mesa, tem lavada, né? Porque o homem é bem medroso para casar mesmo, né? O homem é bem medroso, porque na verdade o homem, na verdade, como eu falei, é o homem que sai da condição de conforto para assumir essa responsabilidade. Eu quando casei com a minha esposa, né? A gente tivemos um problema de família, e aí a gente teve que casar. Eu não era cristão na época, já estou casado há 2001, são 17 anos casados.
E aí eu me lembro como se fosse hoje, foi na virada de ano novo. A gente conversou, tivemos fogos assim no lugar, a gente estava conversando, e eu fazendo minhas contabilidades, tudo que isso aí, como é que eu vou fazer para casar. Eu me lembro que eu não dormia aquela noite, de tão desesperado que eu fiquei. Falei, caramba, eu vou sair, vou tirar a garota da casa dela, onde ela tem lá, onde dormir, o que comer, e eu vou trazer ela comigo, e vou ter que dar, ou seja, eu vou pensando assim, eu tenho que dar pelo menos igual que ela tem, ou um pouco melhor, né? Vou trazer a garota para passar fome. Isso, né, é óbvio, né? Tem um que não está nem aí para isso. A gente dorme aí, dorme no chão mesmo. Não, mas você que, né, o homem que zela pela mulher, ele vai ter esses questionamentos. Mas, enfim, eu creio muito que esse problema que ele teve aí foi um empurrãozinho de Deus aí para poder a gente casar, né? Porque eu ficava, não, deixa eu fazer minha faculdade primeiro, né, deixa eu comprar uma casa, e se deixar, tu vai empurrando, né? Porque para o homem é uma responsabilidade de fato, ainda mais eu sabendo disso que ele é hoje, né? Você saber que não é só a responsabilidade humana, mas a responsabilidade espiritual de representar Cristo. Isso, irmãos, é muito sério. É você ter a responsabilidade de testemunhar Jesus no seu casamento, né? No casamento de Cristo, a igreja você testemunhar Jesus é algo muito sério. Então, assim, não que a mulher não tenha uma responsabilidade também, mas nada se compara, e você querer representar a igreja, representar Cristo, é uma diferença muito grande, até porque, né, nós estamos falando de Cristo, né? Por mais esforço que eu faça, que qualquer homem que faça, nós jamais seremos iguais a Cristo. Jamais seremos. Jamais seremos. Por isso que é uma representação, né? É uma sombra, é uma imagem, não é nada nem próximo daquilo que ele foi. Uma outra coisa, o homem, ele tem que morrer pela esposa, porque Cristo morreu pela igreja, né? Se você tiver que morrer pela sua esposa, você tem que morrer. Se você tiver que dar a sua vida pela vida dela, você tem que fazer isso, porque Cristo fez isso. Não rio não, mas é verdade. É verdade. Você tem que fazer isso, porque a sua função você tem a função de protetor. Cristo protege a sua igreja. Cristo guarda a sua igreja. Cristo deu a vida pela sua igreja. Bem? Agora, um recado às mulheres: o marido não é Cristo. Né? Não pense que ele é Cristo. Ele não é Cristo, ele representa Cristo. Ele certamente tem muitos defeitos, eu também tenho muitos defeitos, que eu não vou, obviamente, conseguir, né, ser perfeito como foi Cristo. E em relação às mulheres, a Bíblia fala ali que a mulher ela é uma auxiliadora, né? Ali fala sobre ser submissa. Essa submissão não é uma submissão pejorativa. Submissão é o quê? É a mesma missão, ou seja, tem a mesma missão, sendo que com uma responsabilidade de auxiliar, né? De ajudar, mas é a mesma missão, porque dentro de um casamento é uma focada, e há uma responsabilidade de ambos representarem Cristo e a igreja. Não adianta nada o seu marido representar muito bem Cristo se você não representar bem a igreja. Você vai jogar por água abaixo todo o propósito de Deus, que é espelhar esse casamento entre Cristo e a igreja. Então, assim, é o que diz aqui em Efésios, né? Há muitos homens que usam essa prerrogativa de que eu sou cabeça, eu que mando. É claro, segundo as Escrituras, a decisão final tem que ser do homem, porque a responsabilidade é dele. Não é porque ele é o bambambam, não.
Porque é ele que vai prestar conta. Se der problema, quem vai prestar conta é ele. Então nada mais do que justo que a decisão seja dele. Afinal, agora, mas nada que essa decisão não possa ser deliberada entre o casal. Eu acho até que eu acho que isso deve acontecer. Porque a mulher, eu posso dizer isso, né? Quem é casado aqui, talvez, a minha esposa, muitas das vezes, ilumina a minha mente com um conselho. Às vezes estou tão inclinado a fazer um negócio que ela me mostra uma visão diferente, que eu estou tão incluído em fazer aquilo ali que eu não estou enxergando. Então, dividir isso é muito importante. Mas saiba que a responsabilidade, se a escolha der errado, a mulher não tem culpa em nada. Quem tem culpa é o homem, porque é dele a responsabilidade. Eva comeu o fruto e deu ao homem. Mas a terra é maldita por causa de quem? Por causa do homem. Deus cobrou do homem a responsabilidade, a ordem de não comer do fruto foi dada ao homem. Se Eva tivesse comido e Adão não tivesse, talvez a situação seria outra, a história seria outra. Deus chama Adão a responsabilidade, porque ele era, né, ali já havia a questão do casamento, ali já havia essa representação de Cristo e a igreja. Então, assim, é claro, há homens que se aproveitam disso, né? Que isso aqui foi o cara que vou mandar aqui. Não, eu costumo dizer que é muito macho, mas há muito pouco homem, né? Nós estamos vivendo um mundo aí que há muitos machões, mas há poucos homens, né? O homem é algo raro hoje em dia. O homem é aquele que ama a esposa, é aquele que se compromete com ela, é aquele que cuida dela, né? Não é esse que fica, não, porque eu sou, eu aconteço, eu fico querendo, né, dar ordem, que quer bater na mulher, quer, né, ficar trocando de namorada o tempo todo. Não, o homem que é homem tem compromisso, casa. Aleluia. Né? Esse é o homem. Né? O homem verdadeiro é aquele que escolhe uma pessoa para si e se compromete com ela, de casar com ela. Amém, gente? Amém. Amém. Vamos lá, não desanima não. Você que está para casar, não desanima não, gente. É difícil, mas é bom. Tá? Não desanima não. E essa submissão da mulher, ela tem que ser em amor. Porque nós, como igreja, nos submetemos a Cristo em amor. A gente faz a vontade de Deus, a gente faz o que Deus nos direciona em amor a Ele. A gente não faz isso para ser recompensado. Porque tem muita mulher que, para obedecer o marido tem que deixar o cartão de crédito. Né? O marido quer jogar bola, mas deixa aqui uma nota de 100. Né? E não pode ser assim. Gente, no casamento são dois que se unem e formam um. Aleluia. Né? Você não se rema um para um lado e outro para o outro. Né? Cristo vai adiante, a igreja vai atrás dele, na direção dele. Gente, o casamento, eu volto a dizer, é um projeto de Deus para espelhar o amor fiel de Cristo e a sua igreja. Lembre-se disso, não esqueça disso. Porque eu posso te falar uma coisa? Se você entender isso e ter isso como seu alvo, você vai passar por toda e qualquer dificuldade no seu casamento e você vai avançar. Porque quando você coloca expectativas em coisas terrenas, humanas, isso te frustra. Né? Isso te frustra muitas das vezes. E aí muitos casais se separam porque aquele que ele esperava aquilo do outro e ele não correspondeu. E aquilo ali, uma coisa talvez pequena, uma coisa boba, é motivo para separação.
Agora, quando você entende que você está num propósito maior do que o seu próprio casamento, algo maior até do próprio amor que você sente pela sua esposa e a esposa pelo seu marido, quando o seu propósito é maior do que isso, é refletir a glória de Deus, é resplandecer a relação de Cristo à igreja, essas coisas se tornam tudo secundárias. A coisa primária é o seu casamento, glorificar a Deus, esperando Cristo e a igreja. O resto é tudo secundário. Tudo tem que ficar em segundo plano. E eu tenho certeza que quando eu estou falando, porque depois que eu aprendi isso, eu posso dizer que o meu casamento se fortaleceu tremendamente. Porque eu passei a olhar para minha esposa não como de uma forma que eu não exijo dela mais do que ela pode me dar. Eu espero de Deus. Né? É Ele que sustenta o meu casamento. É Ele que sustenta a relação. É o casamento, é o noivado, é o namoro. Se há propósito ali, se há realmente um foco de fazer, de construir uma vida juntos, Deus já está ali no negócio. Amém. Deus já está ali. Porque, irmãos, aquilo que você faz ali, de falar as palavras e casar, aquilo ali é algo humano, né? É algo que você faz muito mais para atender uma necessidade da sociedade que vivemos. Mas Deus olha o meu coração, olha o coração da minha esposa e vê que há um compromisso de corações, há um compromisso de uma aliança. E quando ele enxerga isso, mesmo na fase de namoro, Deus abençoa aquele namoro e aquele namoro se transforma num noivado num casamento. Porque assim, é aquela história, como eu falei, quando eu me casei, eu não era convertido. Eu namorei 3 anos com a minha esposa. Né? Mas assim, por que o casamento cristão ele costuma ser rápido? Porque quando você ora a Deus e Deus lhe mostra quem é a sua esposa ou lhe mostra quem é o seu marido, e aquilo ali é confirmado de Deus, não tem porquê. A única coisa que vai retardar é a questão financeira. Se você vai poder comprar uma casa, se você vai ter onde morar. Porque não há outro motivo para esperar o casamento. Porque se nos corações já se decidiram viver diante de Deus eternamente o casamento, por que protelar namoro, noivado? Porque na verdade, para Deus já há uma aliança. Para Deus já há ali algo eterno. E a verdade é o seguinte: quanto mais se demora, mais risco você corre. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele quando vê a Bíblia fala que ele se opõe a tudo que se chama Deus. Né? Ele vai de tudo que se chama Deus. Ou seja, o que significa isso? Tudo que é a propósito de Deus, tudo que é a direção de Deus, ele toma conta. Enquanto você está nesse processo, ele vai jogar pesado na sua vida. Para que ele consiga que não se consuma esse casamento, e esse casamento não espelhe Cristo a igreja, e esse casamento não glorifique a Deus. Eu quero ler um texto para vocês que está lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 9. Já não vou ver se eu só tenho 30 minutos. O tempo pode para caramba. Diz assim: alguns
fariseus aproximaram-se dele para pôr a prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele, né? Eles perguntaram para Jesus. Jesus respondeu com uma outra pergunta. E aí eles falaram a Jesus: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E aí respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação de Deus os fez homem e mulher. O que significa isso aqui? Que a lei de Moisés ela permitia que a qualquer momento o homem enjoasse da mulher. Não precisava ter motivo. O homem enjoava da mulher, uma carta de divórcio para ela e mandava ela embora. E aí Jesus repreende falando assim, ó, no início Deus criou, olha aquilo que eu falei, como Deus criou ao mesmo tempo. Deus criou o homem e a mulher, ou seja, essa atitude onde você despreza a mulher, colocando ela numa situação inferior, ela não é segundo o propósito de Deus. O propósito de Deus é que os dois tenham a mesma importância. Ou seja, Deus criou os dois igualmente. Deus ama o homem e Deus ama a mulher da mesma forma. Então, não, esse tratamento não pode existir, porque não espelha Cristo a igreja e não entra, né, na questão do propósito de Deus. E aí continua no texto. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Porque o que Deus uniu, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Em outra passagem, Jesus fala que por causa da imoralidade sexual, ou seja, se houver traição, que era permitido se separar. Mas na verdade, ali também Jesus fala que é por causa da dureza do coração do homem. Porque na verdade, nós somos maus e não somos capazes de perdoar uma traição. A traição é algo que fere, né? Que machuca profundamente. Mas e quantas vezes você, como noivo de Cristo, você já traiu Cristo? E Cristo não te perdoou? Por que você não pode perdoar a sua esposa e a esposa perdoar o seu marido por uma traição? É o quê? Orgulho? Porque a Bíblia fala aqui, o propósito de Deus é o quê? O que Deus uniu, não separe o homem. Porque o casamento, ele não é algo para o meu benefício, para o seu benefício, até é, mas o propósito principal dele é glorificar a Deus, é esperar Cristo e a igreja. Se eu sofrer uma traição da minha esposa, e eu creio que isso não vai acontecer, porque a minha esposa é uma mulher de Deus, e nem estou dizendo isso aqui para incentivá-los a fazer isso, porque se tem uma coisa que é horrível, e tem certeza que dói muitas das vezes muito mais naquele que trai do que naquele que é traído. Porque assim, não no sentido, quando o cara trai, né, mas quando ele tem a consciência do que ele fez, e muitas das vezes ele vê, se ele amar a outra pessoa e ver a tristeza nos olhos dela, certamente ele vai sentir também. Ele vai se sentir da mesma forma. Então, eu não estou falando essas coisas para incentivar. Então, vou trair porque agora você tem que perdoar. Não. O que eu estou querendo dizer é que, assim, é que se houver uma situação aonde... Porque
A traição é algo nojento, né? É algo muito baixo, algo que só demonstra o quão miserável que somos, né? O quão pecadores que somos. É como eu falo de Judas. Judas acabou de cegar com Jesus. Ele saiu para traí-lo, né? Isso é... Quando a gente fala às vezes de Judas, mas nós fazemos as mesmas coisas, às vezes, todos os dias. Porque quando você tem a oportunidade de falar a verdade para alguém e você usa, não, é só uma mentirinha. Jesus está sendo traído por você, né? E isso para tantas coisas, né? Quando você bula o imposto de renda, né? Não vou dar dinheiro para esse governo, aí não. Quando você faz isso, você está traindo Jesus. Porque você carrega o nome de Jesus. Você é cristão, você carrega o nome daquele que vive. Então, o propósito de Deus é que não haja separação. É de tamanha graça alguém que é traído e perdoa. Porque talvez vocês podem falar assim, está falando porque não é você. De fato, pode ser que eu, diante de uma situação dessa, eu não tenha graça suficiente para poder fazer. Mas eu sei que o correto é eu fazer. Então, independente, né, de conseguir ou não, porque a situação ela é de cada um, né? Mas a graça de Deus, só quem é cheio da graça de Deus que tem a capacidade de perdoar. E quando vamos preparar aqui, eu quero passar para ver um aqui, é para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu acho que é um caso real do que eu estou querendo dizer por um casamento. Presta atenção, gente, olha só, não tinha essa atenção do que eu estou falando aqui não. Deixa o pastor arrumar aqui, mas presta atenção no que eu vou falar aqui, presta atenção. Esse vai ser um exemplo de quando eu digo que um caso, o propósito de um casamento é espelhar Cristo e a igreja. E outra coisa, quando você está namorando, quando você estiver noivo, que ali já há uma aliança diante de Deus. E eu quero te mostrar isso com a história de um casal. E eu queria que você preste atenção em tudo que vai ser colocado aqui, se puderem apagar as luzes, para poder dar o contraste, porque é um vídeo em inglês, para ter legenda. Mas eu quero que você nada desvie a sua atenção agora. Quero que você preste atenção nesse vídeo. Amém, gente? E depois eu vou continuar. Se puder apagar as luzes aqui, era bom. Isso. Vamos ver. It is mainly about displaying the covenant-keeping love
between Christ and His church. He says, knowing Christ is more important than making a living. Treasuring Christ is more important than bearing children. Either way, it is short. It may have many bright days, or it may be covered with clouds. But if we set our face to make of marriage mainly what God designed it to be, no sorrows and no calamities can stand in our way. Every one of them will be not an obstacle to success, but a way to succeed. The beauty of the covenant-keeping love between Christ and His church shines brightest when nothing but Christ can sustain it. Ian and I first met in 2005 at college and had a blast for 10 months getting to know each other. And I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. He's a camera on his tripod, and it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We've been dating for 10 months and he was working an extra job for his dad and he's on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident, and we didn't know if it was when he got to work or on his way. And so we got down to Pittsburgh, and I just prayed the whole time in the car that it wouldn't be his brain. After being at the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours and had suffered a traumatic brain injury. God totally spared his life. One night he was failing 4 out of 5 brain activity tests, and the next morning he was doing well, and his brain was starting to respond again. I moved in with his family after the accident, so I was really involved in his therapy and just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates, and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos being on dates, but we had a blast, and I just talked to him all the time. I knew that before Ian's accident, he was very serious about marriage and was room shopping, so I knew where he was, and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me, and I knew where he wanted the relationship to go, because we were dating very intentionally. We just prayed that marriage would someday happen, and watched all our friends get married and start having families. That was challenging, but we just tried to hold out hope that that would be us someday. This is our board of gratefulness, and we encourage anybody who comes in to write a note about something they're thankful for. It could be really small. Mine is just Saturday mornings, and it's just a good way that we found to be just practicing gratefulness. And Ian, I think half of yours say my wifey, which is pretty cool. We decided that we couldn't really consider marriage as an option until Ian was able to communicate. But if he could communicate with me, then we could have a marriage, knowing it would be really different. But as long as Ian could talk to me, then we could make it work. So once Ian began communicating, it became a little bit more of an option. And then we just kind of watched Ian progress. Hi, husband. How are you? What? How's your day? A conversation I had with his dad, it was one of those conversations where I realized this could happen. Then that August, his dad was diagnosed with brain cancer. And at that point, his dad's biggest concern was Ian and I. And whether or not we were going to get married or step away from our relationship, he wanted us to make a decision to move our lives
in some direction. He passed away before he was able to see us get engaged, but that was a huge impetus in why we started to pursue engagement. Throughout premarital counseling, we just used this momentary marriage. It was so helpful because John Piper talked a lot about primary things and secondary things, which is really important for us because when we're walking out our marriage practically, Ian can't do the secondary things like working or making a meal for me. Everything that's primary though he can do, which is leading me spiritually. Ian always comes back to the foundational truths of who God is and kind of reels me back in for my emotions, and that's the most important thing. We have two friends that we're going through the book with. I think we've just been able to help them see that maybe the little things that they're excited for about marriage are worth being excited about, but they're not the end all and be all of their marriage. But we also have so much to learn, and we're learning from them and things that they share because our relationships are different and we can glean different things from each other. I think what helped us in deciding to make this move to each other, at least for me, is knowing that Ian wouldn't have left me if the roles were reversed, and that we love each other and we know that God's going to be faithful to our marriage. We're able to love each other with, I think, a more Christ-like love because of Ian's disability, and just understand that picture a little bit better than if you were healthy. Great. What about God enables you to have a happy marriage? Yeah. What? He's awesome. He's awesome? Yeah. Vocês conseguiram compreender o que é um casamento que espelha Cristo e a igreja? Isso aí é um Deus. A menina não era nem noiva dele, por isso que eu falei aqui aos namorados e aos noivos. E ela manteve a sua aliança com ele até o fim. Não é porque ele se afiletou. Se você tiver um homem do seu lado, ou você tiver uma mulher do seu lado, que tem aliança com você, pode acontecer qualquer coisa com você e que ela vai até o fim contigo. Porque em muitas situações como essa mulher, fosse contrário, tanto a mulher se acidentando, o homem, teriam abandonado o homem. Mas ela entendeu que o casamento reflete Cristo e a igreja. É mais importante do que o fato dele não ser um marido normal. Quando eu falo normal, na questão física, porque esse garoto é muito mais marido dela do que muitas pessoas sãs de saúde. Né? Porque ele, como ela falou, ele não pode fazer uma comida para mim, ele não pode, mas o que ele consegue espelhar Cristo porque ele me guia espiritualmente. Porque você imagina a gratidão que esse garoto tem de Deus, a ponto de, em momentos de dificuldade, ele instruir ela, né, confortar o coração dela, porque ele vive um relacionamento real com Deus. E é muito interessante porque ela fala, não, eu fiz porque eu percebi, ele estava procurando aliança, ele queria um relacionamento comigo. E eu tenho certeza que se acontecesse comigo, ele teria continuado comigo da mesma forma. Sabe, irmãos, é algo diferente, né?
é algo que nós não estamos acostumados a ver. Mas é isso aqui que é o propósito de Deus no meu e no seu casamento. Amém. Se a minha esposa amanhã se acidentar e ficar, sei lá, em estado vegetativo, vamos botar aí, eu vou fazer o quê? Eu vou abandonar ela? Não, irmãos. Você acha que isso é algo que glorificaria a Deus? Então, perceba bem isso. Você que quer casar, você que está querendo se casar. Né? A fidelidade é na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Porque você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Porque há muitas pessoas que casam para fugir dos pais, para poder, e colocam o final. Não, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Você se dá ao outro. Você se doa ao outro e, obviamente, ele vai se doar a você e a coisa será recíproca. Mas quando você entra numa relação onde você coloca expectativa de ser feliz ali, você já começou errado. Gente, nós podemos ter amor um pelo outro, né? O casal pode ter amor um pelo outro, mas quem casa é Deus, quem faz o casamento é Deus, é Ele quem casa. Há um propósito de Deus nisso que vai além do nosso dia a dia, que vai além do fazer compras, de trabalhar, de estudar. O propósito vai além. Todas essas coisas são secundárias. O propósito primário do casamento é refletir a glória de Deus. E uma coisa muito importante, eu quero que você aprenda isso aqui. Né? Não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta o amor. A aliança no casamento, ela tem que ser mais forte do que o amor que você sente uns pelos outros. Porque quando você briga com a sua esposa, aquela hora você está com tanta raiva dela, que se não há uma aliança no casamento, vocês desmoronam. O compromisso no casamento, ele é mais forte do que a própria relação de amor. Porque vai haver momentos onde um vai fazer com o outro determinada coisa que não gosta, e que se esse compromisso não estiver em Deus, se você não tiver, o casamento ele pode ruir. Quantos casais que você vê apaixonadíssimos em um mês e no outro mês eles se separam? Você fala assim, caramba, não estavam tão apaixonados? Mas é por quê? Porque não se aliançaram em Deus. Então assim, não é, veja bem, não é o amor. E se o amor acabar, ou seja, que biblicamente isso não existe, o amor nunca acaba. Mas o amor eros, né? O amor na questão de homem e mulher, porque às vezes alguns casais que com o passar do tempo, às vezes com mais idade, e vira mais uma relação de amizade do que uma relação de marido e mulher. Mas o que faz com que aquelas pessoas continuem juntas? Porque elas têm uma aliança uma com a outra. Aleluia. Há uma aliança uma com a outra, e essa aliança ela é feita diante de Deus. Quando você se aliança em casamento, e aí eu falo também com aqueles que são namorados e noivos, né? Sabe, Deus, aí também há uma aliança. Não é porque não tem uma aliança aqui no dedo que os corações não se unem em aliança. E essa aliança precisa ser honrada, independente. É o que aconteceu aqui, né? A menina, ela nem era noiva, mas ela honrou a aliança. Porque ela falou assim, nós namoramos por 10 meses.
e a coisa já estava evoluindo, já estava caminhando. Eles sabiam que eles se amavam e queriam se casar. Apesar de não ter falado isso um para com o outro, mas os corações já estavam se inclinando para aquilo. E diante de uma situação dessa, ela honrou a aliança. Isso aqui é algo para a glória de Deus, tremendo, assim, testemunho tremendo para a glória de Deus, aonde você vê que Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar, a glória de Deus está em primeiro lugar. E você vê, né? Você imagina o que aconteceria talvez com esse garoto se ela abandonasse ele. Talvez ele tivesse vivo. Então, um casamento que dura 15, 20, 30 anos, só é possível um casamento durar esse tempo todo se houver uma aliança em Deus. Se você entender que o que você tem com a sua esposa, o que você tem com a sua noiva, é um compromisso que vai além do amor que você sente por ela. Porque é um compromisso feito diante de Deus. Então, sabe para quê? Porque ao longo de 15, 20 anos, você vai ter altos e baixos no seu casamento. Você vai ter momentos de brigas. Você vai ter momentos, às vezes, até de esfriamento na relação, mas se a aliança, se os dois estiverem comprometidos em aliança uns com os outros, eles vão vencer aquela dificuldade e vão se erguer de novo em amor. Vão se erguer em amor. Agora, é quando tudo, a aposta toda está no amor fervoroso, o que vai acontecer quando a rotina chegar, que os problemas de casado chegar, que as contas chegarem para poder pagar e que você não vai ficar naquela paixão ilusória o tempo todo? Aquilo vai se assentar, e se você tem aquilo ali como sustentáculo da tua relação, ela vai morrer. Mas quando o teu sustento está no compromisso com Deus, na aliança com Deus, você supera todas as coisas. Está difícil, eu não estou aguentando a minha mulher, mas, sabe, tipo assim, eu tenho vontade de matar ela, mas de separar, porque eu tenho um compromisso diante de Deus. Eu fiz uma aliança diante de Deus. Eu tenho vontade de enganar, mas eu não me separo dela não. Porque eu fiz o compromisso de Deus. Né? E essas coisas, irmão, eu estou falando de coisa com você aqui, isso é fundamental no casamento. Fundamental. Porque é isso que vai sustentar em momentos de adversidades. Porque a minha esposa ela não é a mesma esposa que eu me casei. Ela mudou. Ela ganhou maturidade. Ela modificou. Todos nós mudamos ao longo do tempo. E se a tua paixão é por aquela menina que você conheceu novinha, os homens que dizem isso, né? Os homens dizem que a mulher bota a aliança no dedo, ela se transforma. Depois que casa, isso é papo de homem, né? Depois que a mulher bota a aliança no dedo, ela vira outra pessoa. Só que na verdade não é isso. Não é isso. É porque uma coisa é estar solteiro, outra coisa é estar casado. Né? Quando você casa, você perde a sua individualidade. Você decidir sozinho a sua vida, agora você tem alguém para compartilhar. Muitas coisas mudam. Você vive na casa do seu pai, que no máximo tu ajudava na conta de luz, agora tu sustenta uma casa inteira. Agora, e tudo muda. Então, ou seja, se não houver o compromisso da aliança, se não houver aquela questão, não, eu escolhi, assim,
eu escolhi essa mulher para casar e eu vou ver ela até o fim dos meus dias. E aquilo ali tem que ser mais forte do que qualquer adversidade que possa vir sobre o seu casamento. Senão, irmão, você não vai durar. Porque crise no casamento vem, a minha veio com 1 ano de casamento. 2 meses ali. Hã? 2 meses. Pois é. Você é que eu tive uma crise no meu primeiro ano de casamento. E passei por aquilo ali, graças a Deus, nunca mais aconteceu isso. Porque precisava se alinhar, você alinha, o casamento é isso, é dia a dia, você vai alinhando as coisas. E você tem que abrir mão de uma coisa, ela tem que abrir de outra, o marido de uma coisa, a mulher de outra, e aí você ajusta, você se conhece, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, e vai, isso tudo, né? É um processo que muitas vezes vai levar tempo. E aí quando você acha que está tudo correndo bem, né? Você vai envelhecendo, você vai amadurecendo. Então essa mudança, que muitas vezes é muito mais constante do que a gente imagina. Que você tem que, e que você tem que, né, sustentar, obviamente, porque você ama, ninguém casa sem amar, né? Não sei aqueles que se apressam, né, acabam fazendo besteira aí e são obrigados a casar, né? Mas se você faz a coisa bonitinha, da maneira como Deus manda, né? Você vai casar porque você ama uma pessoa. E aquilo ali, e aí vem a aliança do casamento para corroborar, que vai fortalecer isso o tempo inteiro que você vai casar. Então assim, é algo o casamento, ele é muito mais do que o dia a dia. Né? Eu podia ficar fazendo aqui, contando brincadeira, de que o homem é isso, a mulher é aquilo, contando um monte de habilidades, mas isso você vai pega um livro de autoajuda, você vai com um terapeuta e ele te explica isso tudo. Eu quero falar para você aqui do casamento no âmbito espiritual. Aquilo que ele significa no âmbito espiritual. Porque se você entender o que o teu casamento significa diante de Deus, isso vai refletir em tudo aqui na tua vida. Eu te garanto, o seu casamento será muito melhor. Porque vocês vão entender que vocês são 2 pessoas pecadoras, cheias de falhas, carentes da misericórdia de Deus, e que o casamento de vocês depende da ação de Deus todos os dias para que vocês se mantenham unidos, para que vocês possam vencer as dificuldades. E não cada um trazer para si, né, aquilo que muitas vezes que é Deus que vai resolver. Então assim, eu queria finalizar aqui, eu só tenho 2 minutos, que você vá para a sua casa tentando isso, de que a relação de Cristo à igreja tem que ser o foco, tem que ser a missão do seu casamento. Você não é para a sua marido, você é o Cristo, né? E você para a sua esposa, você é o Cristo, né? Você espelha a igreja e o marido espelha Cristo. Claro, pode dizer, o marido nunca será Cristo, tá? Nunca terá a perfeição de Cristo. Mas se ele é um cristão, alguém que se coloca diante da vontade de Deus, ele tem total condições de manifestar Cristo dentro de casa e abençoar a sua família, abençoar os seus filhos. Amém, gente? Quero agradecer aqui a oportunidade. Quero dizer que eu fiz um resumo aqui, um resumo de um seminário que a gente dá de casamento de 12 horas, que é baseado no livro que vocês viram ali, do John Piper, que se chama Casamento Temporário. Se vocês quiserem comprar para ler, o livro é show, assim, é o melhor livro de casamento que eu já li. O seminário que a gente dá é baseado em cima desse livro. E aí, enfim, ele explica muito mais a fundo, né,
o que vocês viram aqui, o que eu falei. O que eu falei aqui foi bem por fim daquilo que se vocês quiserem. Ou então, né, quem sabe um pouco mais à frente a gente não traz esse seminário aqui para vocês estarem participando. Né?